O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia da última sexta-feira, dia 19 de julho. Canadá pagará quase $1 bilhão em indenizações por assédio sexual nas Forças Armadas. É $1 bilhão canadenses. O que vai dar mais ou menos 770 milhões de dólares dos Estados Unidos. O dólar canadense ali, ele vale um pouquinho menos do que o dólar do seu vizinho. Depende muito, flutua bastante as duas moedas. E aí nós tivemos uma Class Act, né, são aqueles processos de categoria, né, em que pessoas coletivamente abrem um processo, né? Então, diversas mulheres que serviram nas Forças Armadas canadenses entraram, né, com uma ação judicial contra o governo federal, porém, o acordo, ele coloca, né, essa indenização, tá, que vai ser a maior fatia dela para membros, integrantes das Forças Armadas canadenses, e também uma outra parte dela, de $100 milhões canadenses, é para integrantes civis do Departamento de Defesa Nacional. E a grande questão desse acordo é que ele não prevê culpabilidade, tá? Então, assim, é um acordo para encerrar o processo. Não é o governo federal falando, olha, tivemos culpa, teve realmente condutas que não podem ser aceitas, então vamos indenizar. Não, olha, vamos indenizar... Estão pagando silêncio. Vamos fazer um acordo para deixar de lado, tá? Que, assim, não deixa de ser uma forma de reconhecer a culpa. Né? E tem um programa no Canadá chamado Restorative Engagement Program, que integrantes das Forças Armadas ou veteranas podem relatar suas experiências. Segundo um estudo de 2016, pelo menos um quarto das mulheres que já serviram nas Forças Armadas receberam alguma forma de assédio sexual ou ataque sexual, e aí o Justin Trudeau, ele, né, para, digamos assim, né, manter ali as questões, ele disse: ninguém deveria se sentir inseguro no seu próprio lugar de trabalho em suas comunidades. Nós tivemos muitas negociações e discussões com as pessoas envolvidas e os seus representantes, e estamos felizes que conseguimos um acordo que foi aceitável para as pessoas envolvidas. O que ele quis dizer com isso? Um acordo que reconhecesse uma culpa institucional, né, muito provavelmente não era bem visto pelo Comando Militar do Canadá. Ou seja, a ideia aqui do acordo é, olha, nós tivemos aqui casos de condutas específicas. Admitir a culpa seria admitir uma culpa institucional. E além disso, uma outra notícia do Canadá, a gente não vai nem debruçar muito assim, até porque eu vi bem por cima, é uma história meio, né, esquisita, que é o seguinte: nós tivemos um assassinato, tá, de um australiano e uma estadunidense no Canadá, tá? A questão é que os suspeitos do assassinato duplo são dois canadenses chamados Ken MacLeod, de 19 anos, e Brian Chemelski, de 18 anos, que haviam sido dados como desaparecidos porque o carro deles foi achado incendiado uma semana atrás. E agora a polícia canadense descobriu um terceiro corpo, tá? Então, que não foi nomeado. É basicamente o seguinte: teve um acidente, acharam um carro incendiado, nossa, tem 2 jovens desaparecidos. Aí apareceu um casal morto e depois um terceiro corpo. E aí agora os 2 que haviam sido dados como desaparecidos, agora são dados como foragidos, né, como suspeitos desse crime. E o detalhe aqui, o Canadá é um país bastante grande,
É o segundo maior do mundo. Isso. E assim, os indícios, o corpo, o carro incendiado e tal, tá tudo espalhado pelo Canadá. E eu vou repetir, o Canadá é grande, tá? Então, assim, tá tudo espalhado. Se vocês entrarem na matéria do Guardian, por exemplo, eles fizeram lá um mapa com os principais pontos de interesse e não faz sentido. É tudo muito longe um do outro. Então vai ser uma história meio bizarra. E vai ser o caso Evandro deles. E você falou de Class Act, né? Eu lembrei de um filme do começo dos anos 90 que foi traduzido no Brasil como Alunos Muito Loucos, que era protagonizado pela dupla de rap Kid and Play, que um deles tinha um afro... Bem pra cima, bem vertical. Um afro que parecia um cone. Eu lembro desse cara. Notícia do último domingo, dia 21. Estamos alinhados à política dos Estados Unidos, diz Bolsonaro sobre navios iranianos. Really? Então, eu não desconfiava. Pois é, a disputa continua. Uma disputa de interesses, agora também uma disputa de poderes aqui no Brasil. Por quê? Ordem cronológica aqui. Dia 21, domingo, o presidente Jair Bolsonaro declarou isso daí que o Matias acabou de ler para vocês, né? Nós estamos alinhados à política deles, então fazemos o que tem que fazer. E tá gravado isso, né? Exatamente. As empresas brasileiras foram avisadas por nós, esses problemas estão correndo risco nesse sentido. Eu, particularmente, estou me aproximando cada vez mais do Trump. Aí, lembrando, a gente mencionou esse assunto no programa passado, a gente comentou inclusive o processo que a gente teve acesso, tá? Aí, na terça-feira, dia 23, o embaixador do Irã no Brasil, Seyed Alin Sagayan, disse que o país, o Irã, podem encontrar outros fornecedores de milho, soja e carne, caso o Brasil se recuse a abastecer. Tá? Eu disse aos brasileiros que deveriam ser eles a resolver esse problema, e não os iranianos. Se não for resolvido, talvez as autoridades de Teherã queiram tomar alguma decisão, porque esse é um mercado livre e outros países estão disponíveis. Tá? E para resolver o impasse, o Irã disse que até considera enviar o combustível para os navios que estão parados, embora essa opção demore mais, seja mais cara. E aí ele deu ali uma sugestão, digamos assim, uma alfinetada, dizendo, olha, como essa opção é mais cara, a gente tem que chegar numa negociação com o Brasil, porque países independentes e grandes devem trabalhar juntos sem interferência de qualquer terceira parte. Aí, também na terça-feira do dia 23, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná soltou uma nota criticando a decisão e o governo brasileiro, dizendo que as sanções econômicas contra o Irã, estabelecidas pelos Estados Unidos em alinhamento com os interesses do governo federal, não devem ser aplicadas em caso de transporte de alimentos, assim como de medicamentos e equipamentos médicos. A gente comentou isso no programa passado. O transporte de comida está previsto no que se encaixa como exceção humanitária. Tá? A paralisação dos navios também compromete a qualidade da carga de milho, que pode ser devolvido e trazer prejuízos para o setor. O Irã é um dos principais compradores de produtos importantes para o Paraná e o maior importador de milho brasileiro. Tá? Então, assim, a Federação de Agricultura está basicamente dizendo, olha, se o governo não fizer nada, a gente vai acabar se ferrar nesse sentido. Tá? Aí, quarta-feira, dia 24, o presidente do STF, Dias Toffoli, que, independente de qualquer sentimento que você tenha por ele, eu não conheço ninguém que goste do Dias Toffoli, na verdade. A dona Toffoli, talvez. Talvez, mas enfim, um abraço aí para ele que nos ouve. Um abraço não, um oi. Um oi institucional, já que ele é o presidente do judiciário. Então, o Dias Toffoli, na quarta-feira, dia 24, determinou que a Petrobras forneça, sim, o combustível aos navios que estão parados. Ele argumenta que a empresa brasileira Eleva Química, responsável pelas embarcações, não está na lista de agentes que são alvo de sanções, tá? E ele basicamente repete os argumentos do desembargador que nós lemos no último programa, sobre o processo, tá? Aí, continuando, não vai ficar
não vai acabar. Quinta-feira, dia 25, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, disse que a Petrobras pode sofrer sanções caso os navios sejam abastecidos. Ou seja, agora ganhou um contorno ali, digamos assim, de queda de braço entre judiciário e executivo. Tá? Nós temos chamado a atenção para o fato de que a Petrobras poderia estar sujeita a prejuízos nas suas atividades nos Estados Unidos. Tá? É o que tínhamos chamado a atenção antes e achamos que a situação permanece. E aí ele disse que existe o estado da lei e as companhias atuarão de acordo com a determinação da justiça. Ou seja, abrindo ali uma brecha, né, para a decisão do Toffoli. Aí, calma que continua, né? Hoje, sexta-feira, tá? O Bolsonaro reafirmou: nosso governo está alinhado sim com o governo Trump. Ele usou o termo alinhado, tá? Não é um termo nosso, é um termo dele, e acho que ele não sabe direito o que significa esse termo, mas tudo bem. Estamos entrando em contato, temos conversado desde ontem com o embaixador do governo americano nessa questão, tem a decisão do Toffoli. Agora, bancos não querem, outros, né, não querem receber o recurso para esse reabastecimento do navio. Então eu espero que nas próximas horas, ou até no máximo segunda-feira, a gente resolva esse problema sem criar qualquer rusga com os Estados Unidos. E aí, também nesse contexto, nós tivemos uma declaração do Rubens Barbosa, né, que foi embaixador brasileiro em Washington nos anos finais do FHC e primeiros anos da presidência do Lula, que inclusive o Rubens Barbosa muito provavelmente teria sido chanceler caso o Aécio Neves tivesse vencido as eleições em 2014. E ele é embaixador aposentado, né? Ele atualmente é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, né, um instituto privado, ali, um think tank e tal, mas também da Abitrigo. Tá, que, como o próprio nome diz, representa, né, o interesse de setores agrícolas. E ele disse que, independente de alinhamentos, né, de proximidades ideológicas com os Estados Unidos, o governo precisa ter uma política internacional estratégica que pense nos interesses brasileiros. Tá? Então, assim, ele basicamente, né, disse que, olha, o teu slogan não era Brasil acima de tudo, né? Então, como é que agora o Brasil vai ficar, né, sem, né, de calças curtas? Lembrando que essas sanções não são sanções da ONU, são sanções unilaterais dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil está adotando porque quer e por medo de retaliação. E aí um detalhe que eu acho importante colocar, que a gente comentou no programa passado, só lembrando disso, que eu acho que o problema não é nem a carga de milho dos navios iranianos. É o fato deles terem vindo para o Brasil carregando ureia. Que ureia é uma das commodities que está na lista de sanções dos Estados Unidos. Acho que o problema não é nem o que ele está levando de volta, acho que é o que ele veio trazendo, mas tudo bem. Notícia da última terça-feira, dia 23 de julho. Número 2 de Maduro defende convocação de eleições antecipadas para o Legislativo. Manchete capciosa essa da medida, Folha. Número 2? O número 2. Fala o braço direito, né? Ou, já que é um regime socialista, o braço esquerdo. O número 2 parece que, né? Você quer fazer o número 2. Né? Mas no caso, estamos falando do Diosdado Cabejo, né? Que disse que convocar, né, novas eleições para o Legislativo, né, e né, que seria ali uma forma de tentativa de acordo, ali uma forma de tentativa de solução para o impasse, antecipar, né, as próximas eleições, né, já que o mandato da Assembleia Nacional, ou seja, a Assembleia Nacional, a opositora, né, a do Guaidó, ela tem mandato até janeiro de 2021. Não sei como é que vai ficar aquela constituinte mequetrefe que o Maduro tinha convocado e que só o próprio partido do Maduro concorreu. Eu chamo de mequetrefe porque, assim,
É um argumento que a gente já repetiu aqui várias vezes, antes que alguém diga, nossa, mas vocês estão, é uma perseguição ao Maduro, tal. Não, ela é mequetrefe porque você fazer uma nova constituição na Venezuela nessa altura do campeonato não faz sentido nenhum. Ela até agora não apresentou nenhum projeto de constituição, ela simplesmente substituiu o parlamento anterior para ser um stamp parliament, né, um parlamento carimbão que fica só aprovando o executivo. E a Constituição da Venezuela, de 99, é talvez o maior legado do Hugo Chávez e do chavismo, justamente. A gente trata disso no Fronteiras Invisíveis sobre a Venezuela, que foi lançado no mês passado, e que é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla aqui no Xadrez Verbal. Existe muita oposição em relação ao Nicolás Maduro dentro do próprio chavismo. Sim, justamente por isso. A Luísa Ortega, que foi uma das primeiras a se tornar dissidente, digamos assim, ela era uma das principais figuras do governo Hugo Chávez. Enfim, e aí o Cabejo comentou isso, lembrando que nós temos, né, conversas entre a oposição e o governo. Paralelo a isso, nós também tivemos a oposição criticando, né, essa ideia de antecipar eleições. Nós tivemos uma reunião do Grupo de Lima em Buenos Aires no início dessa semana. O chanceler argentino, o Jorge Forri, disse que antecipar, né, as eleições seria uma espécie de linha vermelha que o Grupo de Lima não aceitaria. A declaração do Grupo de Lima incluiu também uma menção à convenção, reunião, não sei qual que é o termo, do Foro de São Paulo na Venezuela, tá? Dizendo que rejeitamos movimentos como o Foro de São Paulo que apoiam o regime ditatorial de Maduro. Tá? Disse que o Hezbollah estaria presente na Venezuela, né? A crise da Venezuela é uma questão que deve ser resolvida e, enfim, nós tivemos ali uma declaração do Grupo de Lima, uma declaração em tons até mais fortes, e aí, nesse sentido, a Assembleia Nacional Venezuelana, ou seja, o parlamento da oposição, né? O parlamento do Guaidó, aprovou o retorno do país ao TIAR, né? Aí olham só como assim, a gente está voltando para a Guerra Fria até no jurídico, né? O TIAR é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que foi assinado no Rio de Janeiro em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, ali no período, né, na fase de institucionalização da Guerra Fria, né? A formação dos blocos, né, pró-Estados Unidos e pró-União Soviética. Grande parte dos países do continente americano ainda fazem parte do TIAR, tá? Que saíram, se não me engano, foi Venezuela, Bolívia, acho que México saiu, Cuba, obviamente, saiu. Enfim, o TIAR determina que, se o continente americano for atacado por uma potência estrangeira, todo o continente tem que ir em socorro, tá? Basicamente isso. O Equador também saiu. O Equador saiu com o Rafael Correa. Lembrei agora. Então, e dizem que, inclusive, né, existe essa hipótese, essa história, de que os britânicos evitaram atacar o território argentino durante a Guerra das Malvinas para evitar que a Argentina pudesse invocar o TIAR. Né? A primeira vez que o TIAR foi invocado foi após os ataques de 11 de setembro, que ele foi invocado pelo Brasil, inclusive, em solidariedade aos Estados Unidos. E aí, a Venezuela, o parlamento, né, a Assembleia Nacional Venezuelana aprovou o retorno da Venezuela ao TIAR, tá? E aí estão especulando, né, que isso seria uma maneira de amparar uma intervenção militar no país contra o governo Maduro. Só que assim, vamos lembrar, o TIAR ele é um tratado de defesa recíproca contra um ataque extra-americano ao continente. O que eles vão alegar? Que a Venezuela está sob ataque do Hezbollah, ou da Rússia, ou da China, e aí vão agir, mas aí você ao mesmo tempo vai estar, digamos assim, declarando guerra, entre aspas, contra, seja o Hezbollah, a China, a Rússia. Então, assim, mesmo do ponto de vista jurídico, né, fica complicado. Né? Segundo um dos pareceres da Assembleia Nacional Venezuelana, né, ele poderia ser invocado por conta do artigo 6º,
tá? Dizendo que se a independência política de qualquer Estado americano for atingida por uma agressão que não seja um ataque armado ou por qualquer outro fato ou situação que possa pôr em perigo a paz da América, os países do pacto podem acordar medidas que convenham tomar para a defesa comum e a manutenção da paz e segurança no continente. Tá? Então, assim, em nome da paz e segurança no continente, vamos iniciar uma guerra. Tá? É meio paradoxal. E, finalmente, Venezuela essa semana passou por um novo apagão, tá? Que atingiu Caracas e diversas regiões da Venezuela. Segundo o governo venezuelano, foi uma sabotagem. Segundo a oposição venezuelana, não foi sabotagem. Na verdade, a oposição venezuelana está dizendo que o governo venezuelano não tem mais como manter a geração de energia elétrica, então está impondo racionamentos disfarçados de acidentes e sabotagens e tudo mais, tá? Então a oposição diz que na verdade é uma política de racionamento de energia elétrica disfarçada. Notícia da última quarta-feira, dia 24 de julho. Parlamento chileno abole lei sobre financiamento militar com renda do cobre. Novamente indico um Fronteiras Invisíveis aqui, no caso sobre o Chile, né, no qual a gente fala sobre essa lei, né, já durante a ditadura de Augusto Pinochet. Lembrando, né, que um dos motivos para a queda de Salvador Allende foi a nacionalização do cobre e a criação da Codelco, e o governo militar foi lá e transferiu parte da renda do cobre, que é a principal commodity chilena, para as Forças Armadas. E não reverteu a estatização do cobre. Pois é. A gente explica isso no programa, eu falo isso também num texto meu na Gazeta, sobre a ditadura Pinochet, de como ela é muitas vezes idealizada, né, por algumas pessoas, né? Então, na verdade, a ditadura Pinochet ela é indefensável sob qualquer ponto de vista, na verdade. Tá? E aqui, gente, eu não estou acusando ninguém de interesses, de ter sido uma conspiração. Pode ter sido descaso, acharam que não era interessante, sei lá. Mas eu, particularmente, posso estar errado, inclusive, né? Porque eu não controlo, não vejo tudo. Mas eu não vi nenhum veículo de imprensa brasileiro dar essa notícia. Essa notícia está vindo diretamente da Reuters, inclusive. Vindo aqui para a notícia de fato, né? A lei que veio do Executivo, inclusive, tá? Propunha que a Codelco, né, pare de fornecer 10% dos royalties do cobre às Forças Armadas chilenas. Na verdade, essa questão do cobre financiar as Forças Armadas chilenas antecede, inclusive, o Pinochet. É que com o Pinochet ela ficou mais forte ainda porque juntou o governo militar com a estatização promovida pelo Allende, né? E o fato de que foi no governo Pinochet que colocaram obrigatoriamente militares no conselho da Codelco, né? E aí, agora, esse financiamento vai ser, digamos assim, progressivamente, né, desfeito, né? Ele vai ser um phase-out, né? E, curiosamente, o Pinheira, ele usou um argumento pró-Forças Armadas para justificar a lei, dizendo que os gastos estratégicos das Forças Armadas chilenas não podem depender do preço do cobre que flutua tanto. É claro que isso é um argumento, né, político, porque na economia vai ter uma perda de dinheiro. Tá? A gente também comenta nesse programa, já comentei aqui várias notícias, essa lei é o que faz com que não seja uma coincidência o fato de que as Forças Armadas chilenas sejam as melhores equipadas da América Latina. Tá? Elas não são de maior orçamento, porque o Brasil acaba tendo um orçamento muito maior, por conta do tamanho da economia, do tamanho da população, do território e tudo mais, mas elas são as melhores equipadas da América Latina. Tá? E assim, eu arrisco dizer até de longe, pensando em qualidade e não em quantidade. Tá? Então, o parlamento aprovou, muito provavelmente, né, essa lei vai para a presidência, que vai aprovar, tá? Então, nós teremos aí uma diminuição, né, desses 10%, que vai cair para daqui a 10 anos estar em apenas 2%, tá? 2,5%, e com isso a Codelco vai poder investir mais dinheiro, tá, na modernização da infraestrutura de extração do cobre.
Tá? Lembrando que a Codelco entrega todos os seus lucros do cobre para o Estado chileno, e o Estado chileno, inclusive, bota boa parte desses lucros num fundo soberano de investimentos, mais ou menos como a Noruega faz com o petróleo. Né? E a partir desse fundo consegue financiar questões de educação, saúde, enfim. Mas lembrando que diversos acampamentos mineiros estão com dias contados no Chile, né? Porque o cobre não é uma fonte renovável, pelo contrário. Inclusive em El Salvador, né? Ali no deserto do Atacama, onde inclusive tem um time, né? O Cobressal, que não sabe se vai resistir, né? Ao fim desse acampamento ali na comuna de Diego de Almagro. A gente tem 2 times no Chile, né, com cobre no nome, né? O Cobreloa e o Cobressal. A diferença, o Cobreloa, ele é de Calama, que é uma cidade que tem uma estrutura para além do cobre, né? E também no Chile, ontem, uma funcionária dos Correios entregou um pacote numa delegacia em Huechuraba, ao norte de Santiago. O remetente já foi identificado, o pacote era um explosivo, 8 policiais ficaram feridos. Hoje, o Pinheira, ao visitar os policiais feridos, disse que o ataque foi, sem dúvida, um atentado terrorista, tá? E disse que o remetente já foi identificado. Tá? E disse que o Ministério do Interior vai poder invocar a lei antiterrorista sobre esse caso. E já saberiam a identidade e que será mantida em sigilo. Tá? Então, os Correios chilenos repudiaram o ocorrido, disseram que vão melhorar as suas questões de segurança. Para mim, não ficou claro se a pessoa mandou uma bomba pelo correio ou se a funcionária, a pessoa, né, a mulher, ela foi, digamos assim, disfarçada de funcionária dos Correios na delegacia. Para mim, isso não ficou claro na notícia também da Reuters, tá? Então, vamos aguardar, né, e vamos aguardar, inclusive, desdobramentos, identidade e tudo mais, se alguém vai reivindicar isso. Mas, de fato, um explosivo numa delegacia, é muito claro ali que você tem provavelmente uma conotação política, tá? 2 notícias de ontem, quinta-feira, dia 25 de julho. Morre presidente da Tunísia, primeiro eleito democraticamente no país. Isso, a gente já tinha comentado, acho que 2 programas atrás, né, que ele tinha sido internado, ele já tinha uma idade bastante avançada, né, já estava com 92 anos de idade, né, isso não era gente fazendo mau agouro, né, uma questão da vida natural das pessoas. E ele faleceu na quinta-feira, né? Ele estava, como eu disse, internado, tinha problemas de saúde. A eleição presidencial vai ser, então, antecipada, tá? De 17 de novembro para 15 de setembro. Tá? E a televisão nacional, inclusive, interrompeu a programação para anunciar a morte e tudo mais, até porque o anúncio foi feito no dia que a Tunísia celebra a proclamação da República, em 1957, que é quando normalmente você já teria um discurso do chefe de Estado, né? Então, foi feito o anúncio. A Tunísia, a gente sempre lembra aqui, né? O único país da chamada Primavera Árabe que realmente está caminhando por um caminho de abertura política, de ampliação de direitos. Esperemos que isso, né, não interrompa essa trajetória. Presidente palestino anuncia suspensão de acordos assinados com Israel. O Mahmoud Abbas anunciou, ele não especificou os acordos, né, isso foi ontem, mas ele disse que por conta da questão de Jerusalém e do alto número de prisões de cidadãos palestinos por forças israelenses e também na segunda-feira tropas israelenses terem demolido casas em Jerusalém Oriental, tá? O Mahmoud Abbas disse que vai suspender todos os acordos assinados com Israel, tá? Esses acordos são áreas como segurança, abastecimento de água, porém, repito, ele não especificou, mas ele disse que demolir aquelas casas representou uma violação dos acordos assinados entre os dois, e isso só pode ser identificado como uma limpeza étnica e um crime contra a humanidade. E Israel decidiu renegar suas obrigações e continuar a matar
prender cidadãos palestinos e demolir as suas casas. Tá? Além disso, ali na vizinha Síria, nós tivemos no domingo, dia 21, ataques aéreos contra a cidade de Idlib, que deixaram pelo menos 18 pessoas mortas. Lembrando que Idlib é o último reduto ali da Guerra Civil Síria, é a última região na mão de grupos anti-Assad. Né? Todo o restante do território sírio ou está sob o controle do governo, ou está sob ocupação turca, ou está sob controle dos curdos, tá? Todos eles são atores ali que têm algum trânsito de negociação com o governo Assad, apenas a região de Idlib, em que a oposição ainda controla. Abaixa o volume, porque lá vem a fucking double breaking news. Tanzânia inicia a construção de hidrelétrica que será uma das 10 maiores do mundo. A gente, de certo modo, acho que isso aqui talvez seja até o terceiro ou quarto breaking news do programa de hoje, porque tem várias notícias de hoje anteriormente, né? Mas nesse caso, o presidente da Tanzânia, o John Pombe Magufuli, lançou a pedra fundamental da nova barragem hidrelétrica de Stigler, tá? Ali da garganta de Stigler, melhor dizendo. Ela vai produzir, né, quando estiver completa, quase 6 mil gigawatts de energia anualmente. Isso é mais do que o dobro do que a Tanzânia atualmente produz. Tá? Então, assim, a hidrelétrica, quando entrar em operação, ela vai triplicar a capacidade de geração energética da Tanzânia. E, como a gente sempre comenta com esses grandes projetos, qual a ideia por trás disso? Né? Aquela ideia até um pouco desenvolvimentista aqui no Brasil. Né? Olha, o país precisa crescer, a economia precisa crescer. Para a economia crescer, tem que ter energia barata. Para ter energia barata, vamos fazer logo uma hidrelétrica gigante, que aí dá e sobra, e aí a economia consegue crescer. Tá? Ela vai ser uma das 10 maiores do mundo, mas ainda assim ainda vai estar bem atrás de Itaipu, Três Gargantas. Não vai ser a maior da África, vai estar atrás ainda de Assuã, atrás da Renascença da Etiópia, que a gente fez um programa especial sobre isso. E essa barragem está recebendo muitas críticas por questões ambientais, porque ela vai ficar no meio de uma reserva animal. Inclusive, é a reserva de Selous, tá? Selous, que é uma das maiores reservas de elefantes do mundo. É um patrimônio da humanidade, tá? É um patrimônio natural da humanidade. Então, você também tem muitas questões sobre isso. Além disso, espera-se que, durante um tempo, a Tanzânia consiga ganhar dinheiro vendendo energia excedente para países vizinhos como Quênia e Uganda, né? Mais ou menos como o Paraguai faz com o Brasil. Né? Também na África, o governo do Quênia anunciou hoje que o seu censo, que será realizado no final do ano, né, ele, pela primeira vez, vai colocar a opção de uma pessoa intersexual, tá? Esse é o termo que está na matéria em inglês, tá? Da matéria da BBC, tá? Intersex é o termo que está sendo utilizado, tá? As estimativas colocam cerca de 700 mil pessoas de uma população de 49 milhões. Eu não sei se isso vai envolver pessoas transexuais, enfim, não sei direito como é que vai ser a definição, porém, o Quênia anunciou que vai ser o primeiro país africano a coletar esse tipo de informação no censo nacional. E, finalmente, a Arábia Saudita proibiu que peregrinos da República Democrática do Congo possam visitar Meca esse ano. Tá? Eram esperados 410 cidadãos da República Democrática do Congo, porém o governo proibiu esses vistos por conta da epidemia de Ebola. Tá? Por outro lado, algumas pessoas, né, estão criticando essa decisão, dizendo que muita gente junta dinheiro
né, por anos, quase uma vida toda, para fazer essa viagem a Meca, e que isso pode atrapalhar. E aí o governo saudita, é uma coisa que a gente já até comentou aqui várias vezes, né? O governo saudita, ele usa as cidades sagradas do Islã, especialmente Meca, como uma ferramenta de política externa, né? Como uma ferramenta de soft power, de criar simpatia, especialmente entre comunidades muçulmanas pelo mundo. E aí o governo saudita disse que essas 410 pessoas que estavam previstas para viajar, quando forem liberadas, quando acabar a epidemia, poderão fazer a Hajj, né, a peregrinação a Meca, aos custos do governo saudita. Né? Não sei se todos os custos, mas enfim, que a Arábia Saudita iria providenciar, inclusive, um avião para essas pessoas visitarem a cidade sagrada do Islã. Brasil consulta Estados Unidos sobre nome de Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. O Ernesto Araújo afirmou hoje, tá, que mandou a consulta para o governo dos Estados Unidos. Em outras palavras, é oficial a indicação do Eduardo Bolsonaro, tá? É o primeiro passo ali pro agreement, né? Pro agrément, né? Eu preferi a pronúncia em francês, que deve estar errada, mas que é o outro país, digamos assim, aceitar. Falar, não, a gente aceita esse nome. Né? Recentemente, Brasil e Israel tiveram uma dor de cabeça quando o governo brasileiro disse que não aceitaria o futuro indicado para a embaixada israelense no Brasil. Nesse caso, então, é basicamente que estão oficializando o nome do Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. Se o governo dos Estados Unidos falar ok o nome, beleza, aí o nome vai para o Senado, que aí sim vai passar pela sabatina, vai passar pela Comissão de Relações Exteriores, enfim. Já ouvi dizer aí que tem um senador cujo nome dele parece Rodolfo Rodrigo, mas não é Rodolfo Rodrigo, que ele quer levar questões do exame pro Itamaraty na sabatina do Eduardo Bolsonaro. E esse senador... No mínimo vai ser engraçado. Esse senador seria o líder da oposição, no caso. Como eu disse, parece Rodolfo Rodrigo, mas não é Rodolfo Rodrigo, tá? Mas eu não tô falando o nome... Assim, né? Falando sério, eu ouvi isso, que o Randolfo Rodrigues poderia fazer isso, só que eu não tô afirmando diretamente, porque às vezes é só uma ideia, sei lá, enfim... e o Ernesto Araújo falou isso no contexto de que hoje ele se reuniu com os ministros de Relações Exteriores dos BRICS, né, no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio do Itamaraty, né, o Palácio Original, né, não o Palácio em Brasília, né, o Palácio Original, aquele palácio cor-de-rosa, que tem um jardinzão ali, um espelho d'água e tudo mais. Então, ele se recebeu o Sergei Lavrov, né, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, além disso, seus homólogos da China, da África do Sul e da Índia. No caso da África do Sul, inclusive, é uma ministra, né, a Naledi Pandor. Tá? E aí, nós já tivemos aí um entreveiro aí, né, porque o Ernesto Araújo, na abertura, né, disse que não podemos deixar de ouvir um grito de liberdade que vem na Venezuela. Cry for freedom. Ele falou em inglês, na abertura do evento, no Brasil, sendo um ministro brasileiro. Tá? Não quero soar meio Aldo Rebelo, mas assim, né? Cry for freedom. O Brasil tem escutado esse grito, faço um apelo a todos os senhores para que também escutem, né? E o Brasil, como único membro sul-americano do BRICS, está à disposição dos senhores para ouvi-los e possível agir em conjunto, tá? E aí, é claro, né? Todo mundo foi lá e deu uma cutucada, né? O Lavrov disse que os venezuelanos têm que resolver seus problemas sem interferência externa, dentro da sua Constituição. O chinês disse que a lei da selva é quando os mais fortes assassinam os mais fracos, né? Enfim, então assim, já começou ali um entreveiro interno aos BRICS, né? Era questão de tempo, mas infelizmente parece que já começou a rolar. Outras duas notícias em relação ao governo brasileiro, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele revogou o status de refugiado de 3 cidadãos paraguaios que são acusados de fazerem parte de um movimento armado de esquerda no Paraguai.
Tá? Eles receberam o status de refugiado em 2003, ele havia sido anulado em 14 de junho, depois apresentaram o recurso, agora foi indeferido pelo Moro. Eles seriam integrantes do Exército do Povo Paraguaio, né, o EPP, e o Mário Abdo Benítez, quando esteve aqui no Brasil, em março, teria pedido para o Bolsonaro para ver esse assunto e tudo mais. Lembrando que essa questão, né, do refugiado tal, é uma prerrogativa do Executivo. Porém, o Bolsonaro disse assim, eles voltarão para o seu país e pagarão pelos seus crimes. Aí entra também a questão da não devolução, né? Não sei como é que fica essa questão, talvez seja uma questão para a gente pedir para a nossa querida Ana Luísa de Moraes explicar para a gente. A nossa cearense Ana Luísa de Moraes Campos, que em breve vai receber um convite envolvendo o seu gentílico, tá? Né? Por isso que eu estou especificando aqui. E houve uma troca de tweets também entre o Moro e o Marito, né? O Mário Benítez? Eu não vi, o que rolou? Não, assim, de tipo, um dando tapinha nas costas do outro. Assim. Ah, tá. Valeu aí pelo apoio, nóis, estamos junto. Tá, entendi. Não tinha visto isso. E, finalmente, uma última notícia envolvendo o Brasil, que recentemente a gente teve aquela anistia, né, de crimes na Nicarágua, e nesse processo o assassino da estudante brasileira de medicina, Rainé Gabriele Lima, que foi morta em 23 de julho de 2018, aos 31 anos, que ela estava estudando medicina lá na Nicarágua, o assassino foi libertado nesse processo, o Pierson Gutierrez Solis. E o governo brasileiro protestou contra isso, né, dizendo que é um absurdo porque ele não pode ser libertado, porque não foi um crime político, foi um assassinato, né? E ele é integrante da Frente Sandinista e ele trabalhava como segurança na Albaniza, tá? Uma empresa estatal da Nicarágua. Então, que por isso era foco de protestos. Né? Então, e o governo brasileiro, é claro, protestou contra essa liberdade, essa anistia, né? Para o assassino.